senhores do Conselho. Uma satisfação grande para a gente poder estar aqui hoje e compartilhar alguns pontos importantes a respeito de uma decisão que nós temos para tomar hoje. A gente acredita que hoje, aqui, nós temos um grande desafio. Um dos maiores desafios pelos quais essa vinícola já passou em toda a sua história. Dentro desse grande desafio tem uma parte que é nossa dentro dele. Tudo bem? E o nosso desafio é pensar, nós queremos ser como um Fiat que é encontrado em qualquer lugar, em qualquer esquina do mundo, como qualquer cerveja é encontrada, ou nós queremos permanecer em um mercado onde os vinhos de luxo são como Ferraris, que muitas vezes você precisa entrar numa fila para saber se você vai comprar ou não aquela Ferrari. Então esse é um grande desafio. E nós viemos aqui hoje com o objetivo de ajudar cada um de vocês a entender qual é o nosso posicionamento e o que nós acreditamos ser importante para o nosso chateau. É isso que nós acreditamos, indo direto ao ponto. Que nós precisamos permanecer como as Ferraris do mundo. E os nossos vinhos precisam continuar sendo avaliados como os mais caros e os mais bem produzidos no mundo inteiro. Essa é uma tradição que vem dentro desse chateau por gerações e gerações, e nós não podemos deixar de forma alguma que isso se perca, porque isso tudo tem um valor muito grande. Existem com certeza vantagens e desvantagens que muitas pessoas podem colocar em relação a isso. Gostaria de apontar para vocês algumas das desvantagens de nós nos tornarmos essas Ferraris, ou, na verdade, desculpa, nos tornarmos essas Fiats, essas cervejas que são encontradas em qualquer lugar. Primeira coisa delas, quando nós colocamos as nossas bebidas em cada esquina, para que qualquer pessoa tenha a capacidade de ir lá e pegar, isso de cara já vai mexer com a nossa exclusividade. Então, tornar isso disponível para o grande público vai mexer com a nossa exclusividade. E essa é uma das grandes chaves que nós temos. Uma outra, a indústria e o próprio consumidor, ele vai sentir um impacto. O consumidor de vinhos, todos nós sabemos, ele tem características específicas. E ele é por si só alguém que gosta dessa exclusividade. Por isso, essa é uma desvantagem em nós migrarmos para um mercado que nós não temos conhecimento dele. Hoje, o nosso chateau, a nossa vinícola, não tem conhecimento desse mercado de massa. E isso é algo que vai nos impedir de progredir dentro desse mercado. Uma outra coisa importante. Hoje nós temos uma pessoa dentro do nosso chateau, que é o Jean Paul, que é o gerente da nossa vinícola. Eu fiz o favor de convidá-lo para estar aqui com a gente hoje, porque eu queria que vocês olhassem para ele. Esse homem, ele é responsável pelo cuidado com cada uma dessas uvas. Ele tem o trabalho de tocá-las para saber se já está na hora de fazer a colheita. Para saber se o ar foi suficiente, se a temperatura ao longo do ano foi suficiente para que o vinho seja ranqueado como os top vinhos do mundo. Se nós compartilharmos o trabalho e colocarmos uma carga de trabalho de uma outra produção no ombro desse homem, não só ele, como o público também vai perceber uma queda. Nem que ela não exista, mas eles vão perceber, porque vai estar intrínseco, vai estar dentro da mente deles essa desvantagem. Então, qual é a grande diferença que nós temos? Está no nosso terroir. Os terrenos da nossa vinícola, eles são os terrenos mais perfeitos no mundo para a produção de vinho. A terra, a drenagem, a qualidade do ar, tudo isso influencia e tem influenciado ao longo de todos esses anos a produção desse vinho. Mas você pode estar se perguntando, tudo que você está falando tem um apelo sentimental muito grande. O vinho tem a ver com esse sentimento. Mas se vocês ainda não estão convencidos, a gente vai falar um pouco sobre dados também. Algumas coisas que vão nos ajudar a entender que não só isso é a respeito desses terrenos, mas tem um pouco a ver também com as gerações. Pais e filhos se unindo e cuidando dessas uvas como se fossem a própria família. Temos Jean Paul, que é uma pessoa que toca as uvas e cuida delas para que esse vinho seja produzido da melhor maneira possível. Tudo isso para introduzir esse assunto e ajudar a gente a entender que há mercado para o nosso vinho. Não importa as mudanças que vão ocorrer
com as pessoas que vão comprar. Nós precisamos ter um posicionamento. Nós podemos vender para os italianos, podemos vender para os franceses, podemos vender para os brasileiros. A mim pouco importa quem vai comprar esse vinho. Pode inclusive ser os chineses. E, inclusive eles vão ter um papel essencial no que a gente vai falar hoje. Mas eu vou deixar que os meus colegas eles falem a respeito dessa alteração. E para concluir essa parte de introdução, eu gostaria de passar 45 segundos de um vídeo que mostra o que é a nossa terra e o que é que faz com que esse vinho seja diferente. Amor e milagres acontecendo na produção de uma das bebidas mais conceituadas do mundo. When I came here and they told me these are the best pieces of land, I thought, sure, but it's true. It's perfection. To make a great wine, it's certainly a great terroir, a great chateau, but then it's the human factor, you need love. It's more than a manufactured agricultural product, it's something closer to a miracle. The resilience of Bordeaux is quite amazing when you realize that this place has been able to survive revolutions, wars. Things can change in both directions. What we must protect is the wine. Proteção. Legal, boa noite. É emocionante ouvir o filme, não? Vamos lá. O Silvio trouxe o nosso posicionamento de manter o foco exclusivo no mercado de luxo, ao invés de expandir para o mercado de varejo. Agora a gente vai trazer algumas considerações que embasaram nossa decisão. O crescimento do mercado de luxo. Esse gráfico é muito importante porque ele traz dados que embasam nossa decisão. Por exemplo, nos últimos 5 anos, o crescimento do mercado de luxo ficou aproximadamente em 45%. Nos últimos 20 anos, mais de 200%. Outro ponto que chama a atenção, o maior consumidor de luxo hoje no mundo é a China, seguida de perto pelos Estados Unidos. E mais um ponto que chama a nossa atenção, em 2008, foi o período da grande crise mundial, onde economias ao redor do mundo estavam quebrando, a Grécia pedindo ajuda, as bolsas mundiais despencando 50%, 60%. Vejam como o mercado de luxo se comportou. Uma pequena oscilação. Então, é um mercado que está, de certa forma, imune a esse tipo de crise. E vai nos apoiar e sustentar ainda mais essa decisão. Outro gráfico importante, a comparação de 2 índices da Bolsa dos Estados Unidos. Um, o Dow Jones Luxury Index, que é um índice composto pelas 80 principais empresas de luxo listadas na Bolsa de Nova York, versus o S&P 500, que são as 500 mais importantes empresas listadas na Bolsa. Veja como o mercado de luxo cresceu mais do que as 500 principais empresas dos Estados Unidos. É um mercado muito forte e que está crescendo sem parar. Agora, quem são os consumidores de luxo? Os consumidores de luxo são, na sua grande maioria, pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas muito exigentes que querem qualidade e principalmente exclusividade. São milionários, multimilionários, bilionários, inclusive. E esses consumidores, como que eles estão? Eles estão crescendo? Sim, estão crescendo. Os milionários no mundo, nos últimos 5 anos, nos países desenvolvidos, cresceram em 30%. Estima-se que continue crescendo por mais 30% nos próximos 5 anos. Nos países emergentes, o crescimento foi ainda maior. Cresceram 50% nos últimos 5 anos e vão crescer mais 50% nos próximos 5. Então, as pessoas ricas ao redor do mundo estão aumentando muito rapidamente. E eles são o nosso público-alvo, são os consumidores do mercado de luxo. Dentro desse crescimento dos milionários, destaca-se a China. Para vocês terem ideia, de 2012 a 2013, eles cresceram mais de 80%. Tá? Isso é um milagre econômico. Quase que dobraram a quantidade de milionários em 1 ano.
Aqui, a título informativo, um ranking dos milionários domésticos do mundo. Os Estados Unidos continuam liderando com mais de 7 milhões de milionários, seguido pela China, que passou o Japão em 2012, Reino Unido, Suíça, Alemanha. Infelizmente o Brasil não está nessa lista dos 15 mais. Bom, mais um ponto importante. O mercado de luxo está crescendo. Os consumidores de luxo estão aumentando. E agora o consumo de vinho nos principais países compradores do mercado de luxo está crescendo também. A China e os Estados Unidos, que são os maiores compradores do mercado de luxo, vão crescer quase 35% e quase 15% até 2017. Isso é mais um ponto importante que contou muito na nossa decisão. Outra informação relevante: o consumo de bebidas dentro do mercado de luxo de produtos individuais representa 3,1% de tudo que é comercializado no mercado de luxo. Então, é muita coisa também. Bom, nós já falamos sobre o crescimento do mercado de consumo de bens de luxo, mas temos aí uma carta na manga, que é o crescimento do consumo de vinho, um dos maiores países do mundo, a China. Na China, vermelho é a cor da sorte, e o nosso vinho tinto também será a nossa sorte no futuro. Na China, consumiram 150 milhões de caixas de vinho no ano passado, em comparação com a França, que consumiu 150 milhões de caixas de vinho, e a Itália consumiu 141 milhões de caixas de vinho. Esses números não podem até não ser tão surpreendentes. Afinal, é 150 milhões contra 141 milhões. Porém, o que é surpreendente é a tendência de crescimento na taxa de consumo nesses países. O consumo de vinho na China entre 2007 e 2013 aumentou 136%, enquanto na França, o consumo de vinho no país do vinho, o nosso país aqui, diminuiu 18%. E na Itália também diminuiu 5,8%. Mas o chinês não gosta de qualquer vinho. O chinês ele gosta de vinho de luxo. Tanto que, alguns anos atrás, lançamos um documentário que trata exclusivamente desse tema, chama Red Obsession, em inglês, que quer dizer obsessão vermelha. E trata realmente da febre do consumo de vinhos de luxo nesse país. E, como vocês talvez notaram, o Silvio botou o comecinho do trailer no começo da nossa apresentação. Eu vou apenas passar mais um trechinho. Right now, I think everyone has the wine fever. America used to be the biggest market in the world for these wines, and it's not anymore. The prices are just too high. No matter what, this is what I want. I want to bring it home. The auctioneer was going like 300,000, 500,000. Then suddenly I just raised my payout at 1.5 million. Então, esta mulher estava disposta a pagar 1,5 milhão de yuan, que quer dizer 300 mil dólares, para uma garrafa de vinho. Isso nos mostra que nós temos uma perspectiva futura extremamente brilhante à nossa frente. Além disso, o mercado chinês está crescendo tanto que os milionários chineses estão tendo uma monopolia do mercado. O consumidor americano agora não consegue mais adquirir esses vinhos porque os milionários chineses estão dispostos a pagar tanto por essas garrafas. Bom, mais uma informação que mostra essa tendência. Nós temos informações aqui da Casa de Leilão de Sotheby's, que faz leilão de vinho nesses países. Em Hong Kong, no ano passado, venderam 25 milhões e meio de dólares em garrafas de vinho. Enquanto em Londres, venderam 20 milhões e nos Estados Unidos venderam metade do que em Hong Kong. Venderam 12 milhões e meio de dólares em vinho. Bom, nós já sabemos que a nossa reputação é o nosso ativo intangível mais valioso e nós temos que zelar por esta reputação. Nós também vimos com o Silvio que a criação de um vinho de varejo, que nossos competidores propuseram, vai exigir investimentos pesados em marketing, em transporte, em uvas, em seguros desses vinhos. Muito disso já é cuidado por outras pessoas ou nós não temos hoje em dia. Então seriam custos a mais que nós já não temos.
nós temos a nossa experiência no mercado, nós conhecemos nossos consumidores. E, no curto prazo, esses investimentos vão cortar o lucro da nossa empresa aqui agora. Enquanto nós já vendemos a safra do ano que vem para os nossos negociantes, já está resolvido. No longo prazo, nós sabemos que com o crescimento do mercado de luxo, o crescimento chinês, nós teremos lucro no nosso atual modelo. Porém, pode ser que esse novo vinho, esse projeto piloto, fracasse no futuro. Nós não sabemos. Nós temos o reconhecimento da nossa marca e, como o Moacir mostrou, nós temos uma certa imunidade à crise econômica e crises mundiais. Vistos todos esses pontos positivos a favor da manutenção da nossa marca de luxo e todos os pontos negativos contra a criação de uma marca de varejo, por que nós não temos motivo para assumir novos riscos e comprometer o nosso foco no mercado que nós conhecemos tão bem e onde nós temos uma reputação exemplar? Obrigado. Os dois grupos aí para frente agora, por favor. Tudo bem? Vocês têm questões para algum grupo? Alguém tem questão para algum grupo? Alguma dúvida? Estão seguros do que vocês viram? Ninguém tem nenhuma dúvida? Eu só tenho uma pergunta. Para qual grupo? Pro segundo grupo. Ah. Pelo que eu entendi, o foco é manter um produto de luxo e focar no mercado chinês. É manter o produto de luxo, eu acho. Manter o produto de luxo e se apoiar no crescimento do mercado chinês, que é o maior consumidor dos produtos de luxo. Então, além da gente estar mantendo a expertise no mercado, a gente tem, de certa forma, uma segurança, vamos dizer assim, de crescimento no mercado de luxo, do crescimento principalmente no mercado chinês. Alguém tem alguma questão para outro grupo? Não? Ok. Gente, por conta do tempo, eu não vou deixar vocês fazerem perguntas para o outro, senão nós vamos estourar o outro grupo. Vocês se retirem, por favor.